Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Muitas vezes São José Maria referiu-se a São José como mestre da vida interior. Vamos meditar no sentido desta afirmação. Mas antes será bom esclarecer o que entendemos por vida interior. A mesma expressão pode indicar duas realidades diferentes. Vida interior em oposição à vida exterior pode significar apenas vida íntima, essa que todos nós temos dentro da nossa mente e do nosso coração. É o constante diálogo que, sem manifestações externas, cada um de nós vive no seu interior. No clássico livro de teologia espiritual, aliás, um grande livro, As Três Idades da Vida Interior, de Garrigou-Lagrange, o autor chama a esse mundo íntimo, feito de reflexões pessoais, lembranças, alegrias e tristeza, imaginação, desejos, ressentimentos, sonhos solitários, etc., chamam o diálogo de cada um consigo mesmo. Como ele mesmo faz notar, na maioria das vezes esse diálogo não passa de um monólogo egoísta. Para o egoísta, ele diz, a sua conversa íntima consigo mesmo é inspirada pela sensualidade ou pelo orgulho. Ele pensa no objeto da sua cupidez, de seu desejo, e como desta forma só encontra em si mesmo tristeza e morte, procura então fugir de si mesmo, exteriorizar-se, divertir-se para esquecer o vazio e a falta de sentido da sua vida. Mesmo que muitas vezes demonstre uma grande inteligência, uma grande habilidade que chega à esperteza e à astúcia, a inteligência dele, ao invés de elevar-se, inclina-se sempre para o que é inferior. Tudo se abaixa, e as elevadas convicções que, porventura, se pudesse ter, enfraquecem-se cada vez mais. Não lhe parece que isso é hoje, tristemente, um retrato falado de muitas pessoas de todas as idades? Como é óbvio, não é dessa vida interior que São José é o mestre. Vida interior em sentido cristão é, como diz o mesmo autor, Garrigou-Lagrange, o diálogo íntimo com Deus. Para explicar isso, recorre a uma expressão de São Paulo. O que São Paulo, ele diz, chama o homem interior é a parte principal e mais elevada de nós, a razão iluminada pela fé e a vontade, que devem dominar razão e vontade sobre a sensibilidade comum ao homem e ao animal. O mesmo São Paulo diz ainda, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a ruína, o homem interior se renova de dia para dia. A vida interior torna-se assim cada vez mais um diálogo com Deus, em que pouco a pouco o homem se desprende do egoísmo, do amor próprio, da sensualidade, do orgulho e, pela oração frequente, pede ao Senhor as graças sempre novas de que necessita. É, como ensinava São José Maria, um contínuo diálogo contemplativo, feito mediante pensamentos, meditações, propósitos e respostas interiores, movimentos práticos da vontade, decisões e ações informadas pelo amor de Deus e do próximo, orientando tudo à união com a vontade divina. Assim viveremos, ensinava ainda, com os pés na terra e a cabeça no céu, ou seja, com empenho em santificar as realidades da vida na terra, sem interromper o contato íntimo com o céu, isto é, com Deus e com todos os que vivem junto dele e nele, a Mãe de Deus, os anjos e os santos.
Em 27 de março de 1975, na véspera do seu jubileu de ouro sacerdotal, 50 anos de sacerdócio, São José Maria retomava esse pensamento que lhe era tão caro. Temos de estar, e tenho consciência de lhes ter dito isso muitas vezes, no céu e na terra sempre, não entre o céu e a terra, porque somos do mundo, no mundo e no paraíso ao mesmo tempo. Esta seria como que a fórmula para exprimir de que modo devemos compor a nossa vida, enquanto permanecemos neste século no céu e na terra, endeusados, mas sabendo que somos do mundo, da terra, com a fragilidade própria do que é terra. Um pote de barro que o Senhor se dignou aproveitar para o seu serviço. O Senhor quis depositar em nós, neste vaso de barro, um tesouro riquíssimo. Demos mais um passo nessa contemplação de São José, acompanhando sempre o ensinamento de São José Maria. A vida interior, comentava ele, não é outra coisa senão uma relação de amizade assídua e íntima com Cristo para nos identificarmos com Ele. E José saberá dizer-nos muitas coisas sobre Jesus. José foi mestre de Jesus, conviveu diariamente com ele com carinho delicado e cuidou dele com abnegação alegre. Não será essa uma boa razão para considerarmos este varão justo, este santo patriarca, em quem culmina a fé da antiga aliança como mestre da vida interior? Repare a insistência em considerar a vida interior, a vida espiritual cristã, sob o ângulo da intimidade. Chegar ao trato íntimo com Deus, com os anjos e com os santos, olhar para eles, conversar com eles com naturalidade, como se fala com um pai, com um irmão ou com um amigo, compartilhar com plena confiança nossas alegrias, nossos anseios, nossos segredos, nossas preocupações, viver uma autêntica amizade. Não se lembra das palavras de Jesus na última ceia? Eu vos chamei amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Nada mais longe disso do que a oração formulária, rotineira, distraída. Os bons amigos não falam entre si como, infelizmente, às vezes nós oramos. Participamos da missa, comungamos, falamos com Deus, com Nossa Senhora, com os santos, fazemos preces, tudo isso pensando em outra coisa, como quem recita fórmulas para uma parede. Pense que um Pai Nosso iluminado pela fé e pelo amor pode ser uma oração riquíssima, que rezada de coração a coração, enche a alma de paz e a enriquece. O convívio de José com Jesus foi uma contínua oração contemplativa. Ele via naquele menino e adolescente tão querido um filho, e ao mesmo tempo via o Deus amor. Não é possível desconhecer, fala São José Maria, desconhecer a sublimidade do mistério. Esse Jesus que é homem, que fala com o sotaque de uma região determinada de Israel, que se parece com um artesão chamado José, esse é o Filho de Deus. José surpreende-se, José admira-se. José aprendeu de Jesus a viver de um modo divino. E em troca, Jesus aprendeu de José tantas coisas humanas. A língua, o sotaque, os gestos, que desde criança imita os do pai, a profissão. Já imaginou, depois de pensar nisso, como devia ser a intimidade naquele lar de Nazaré? Meditávamos já há um pouco atrás, em outra meditação, meditávamos a sintonia finíssima do coração de José com a vontade de Deus. Então sublinhávamos como José captava logo o querer de Deus nos acontecimentos inesperados e desconcertantes, como o susto diante da gravidez de Maria e a perseguição e os
percalços inesperados da infância de Jesus. Mas a verdade é que durante os longos anos da vida oculta, José também soube ver a vontade de Deus nos pequenos acontecimentos diários. Seu amor abria-lhe os olhos do coração, de que fala São Paulo, para enxergar o querer de Deus em cada detalhe da jornada. Assim, no decorrer dos seus dias, ia percebendo os rumos da providência. Nesse sentido, São José Maria podia dizer: para São José, a vida de Jesus foi uma contínua descoberta da sua própria vocação. Recordávamos atrás, continuava dizendo, aqueles primeiros anos cheios de circunstâncias aparentemente contraditórias, glorificação e fuga, majestade dos magos e pobreza do presépio, cântico dos anjos e silêncio dos homens. Quando chega o momento de apresentar o menino no templo, José, que leva a modesta oferenda de um par de pombas, vê Simeão e Ana proclamarem que Jesus é o Messias. E seu pai e sua mãe escutavam com admiração, diz São Lucas. Mais tarde, quando o menino fica no templo, sem que Maria e José o saibam, ao encontrá-lo novamente, depois de procurá-lo por 3 dias, o mesmo evangelista diz que Maria e José se maravilharam. José, já o comentávamos antes, soube ver em tudo as chamadas de Deus, os ecos da vocação que lhe pediam uma resposta fiel. A mesma coisa aconteceu nos longos dias da sua vida normal e comum em Nazaré. Deus continuou falando-lhe, sobretudo, através do convívio com Jesus e Maria. Cada palavra deles, cada olhar, cada gesto, cada serviço iluminavam-lhe a rotina cotidiana. Deus lhe sorria. Deus lhe falava por meio desses pormenores. São José resume, São José Maria aprendeu de Jesus a permanecer atento às maravilhas de Deus, a ter a alma e o coração abertos. Portanto, para José, o trivial nunca foi trivial, como acontece provavelmente conosco. Tudo se transformava num verso curto ou longo de um poema feliz.